Pessoal, boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria, uma oportunidade de estar dividindo esse tempo com vocês. Eu gostaria de agradecer a Golsat, o Instituto Pará, a Shell, e principalmente vocês, pelo tempo que vocês estão dedicando nessa tarde de sexta-feira. Então, a gente vai aproveitar aí cada minuto que a gente tem. É um tema bastante precioso. Mas antes de iniciar falando sobre cultura de segurança, é muito importante que a gente comece passando algumas instruções. Eu não sei exatamente aonde você está, né? Se você está no escritório, se você está numa fábrica, se você está num hotel, independente do lugar onde você está, é importante que você conheça bem aí as regras de segurança. Se tiver uma emergência, é importante você saber qual que é a rota de saída. É importante que você conheça a estrutura no local onde você está. Então, eu te encorajo sempre que você começar aí uma reunião, seja no teu escritório, no teu cliente, é sempre importante falar aí das instruções de segurança para que a gente tenha um tempo aí bastante seguro. Nós vamos ter também perguntas ao longo aí do nosso tempo, então vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas. A Amanda está nos ajudando aqui, e na medida possível eu vou aí respondendo para vocês de acordo com a necessidade, ok? Então vamos tentar fazer aí realmente um bate-papo, uma conversa dinâmica para que a gente aproveite. Esse tema, na verdade, eu gosto demais, porque é o nosso dia a dia, mas eu não sou a única pessoa que vai ser responsável pela segurança, né? Então, sempre que eu me apresento, eu costumo dizer, eu sou Rogério Nercician, e assim como você, eu também sou responsável pela segurança nossa, uns dos outros, da onde nós trabalhamos. Então, isso é importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa cultura. E eu anotei algumas coisas aqui. Fiz algumas anotações daquilo que me veio realmente na cabeça, porque é importante a gente lembrar aquilo que tem, de fato, importância para nós. Então, eu vou fazer alguns passos aqui. Eu anotei pelo menos 5 pontos, e eu vou descrever isso que eu anotei aqui, e aí a gente vai, então, iniciando esse nosso bate-papo. Primeira coisa é falar sobre, de fato, cultura, né? Eu fico pensando, o que é falar sobre cultura de segurança? Se a gente for olhar na raiz da palavra, né, cultura tem a ver com algo que nós vamos cultivar, né? E cultivar leva tempo, é um processo, não é um dia só que nós vamos ter tudo isso pronto. Então, a gente precisa, de fato, preparar o terreno, a gente tem que plantar, a gente tem que regar, a gente tem que cuidar até que a gente veja, então, os frutos de todo esse processo, né? Cultura também é um conjunto de crenças, é aquilo que, de fato, eu acredito, né? Então, o que você acredita nessa área, né? O que você está buscando construir na sua vida pessoal ou na sua empresa, né? Outro aspecto importante é que precisa ter um propósito, né? Esse tema, o Flávio Tavares é especialista nisso, ele já tem falado disso em várias oportunidades que a gente tem visto aí nos eventos, no Brasil, fora do Brasil, ele tem sempre falado sobre isso. Então é importante a gente entender que para implantar uma cultura de segurança precisa realmente conhecer o propósito de tudo isso. Eu quero dizer, já logo de cara, que você é muito importante nesse processo, independente do teu cargo, do teu título, como gestor de frotas, como um gerente, como um diretor, não importa o teu cargo na empresa, você é importante nesse processo de construção da cultura. Saber que a vida é muito mais importante do que tudo aquilo que a gente faz. Eu penso que isso é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, né? A vida das pessoas, a nossa vida, aquelas pessoas que nós amamos, que nós trabalhamos no dia a dia, seja na empresa, seja aquelas pessoas que a gente passa tempo estudando, ou na nossa casa, entender que tudo que nós fazemos é em prol da vida, porque nós vamos trabalhar para que a cultura evite incidentes, para que a gente não tenha problema, para que ninguém se machuque, nós vamos trabalhar para que a reputação da empresa seja mantida. Tudo isso é importante, mas acima de tudo, de todos os negócios, vem o valor da vida.
e às vezes a impressão que eu tenho é que a gente só valoriza algumas coisas quando a gente é afetado, é prejudicado, ou mesmo quando a gente perde um ente querido. Isso passa a fazer muito mais sentido para nós. Ao longo de toda essa carreira que eu venho trabalhando, talvez você também, mas eu pude ver muitos incidentes, alguns até fatais dentro da empresa, e é muito complicado a gente lidar com isso. Então, eu penso que quando a gente está, de novo, trabalhando com uma cultura, nós precisamos lembrar todos os dias que a vida, o valor da vida está acima de todas as coisas, e que vale a pena investir tempo e recursos, né? Hoje nós estamos aqui investindo tempo nesse processo, a Golsat, o Instituto Pará tem investido muito em formação de gestores, o curso PGF, por exemplo. Então, isso é investir o que? Tempo. E investir recursos também. É importante saber que, para atingir um alvo, para atingir uma cultura, é importante que a empresa, que nós, de alguma maneira, também, pessoal, faça os seus investimentos, né? Tempo, dinheiro, pessoas e tudo que for necessário para que a gente continue. O segundo aspecto, né, que eu anotei aqui, é que a implantação de uma cultura, ela tem que ter uma forte liderança, né? Isso, para mim, é vital. Se ela vier da alta liderança, melhor. Isso quer dizer o quê? Se os líderes da empresa, diretoria, presidência, eles, de fato, tomaram uma decisão de implementar, muito bem, e seguido de exemplo, né? Isso quer dizer que ela tem que dar todo o suporte, ela precisa seguir as regras, liderança pelo exemplo é fundamental. Isso não vai acontecer só num programa ou só num evento, mas tem que ser um estilo de maneira de se trabalhar dentro da empresa. A empresa precisa ser reconhecida pela maneira como que ela trabalha, como que ela trata os seus funcionários, como que ela trata o meio ambiente, como que ela trata os seus clientes, enfim. Tudo isso faz parte do processo, então, de construção dessa cultura. Então, liderança é fundamental. A segurança não está restrita a um cargo, né? Isso também é importante. Por exemplo, como um técnico de segurança ou um engenheiro, mas todos têm que estar comprometidos, porque às vezes é fácil você perceber que quando uma empresa ela não tem muita cultura de segurança, ela delega todas essas responsabilidades a uma pessoa. E aí fica fácil você até culpar, dizendo, olha, a empresa não funciona, a empresa não é segura, porque o técnico, o engenheiro ou médico do trabalho não estão desempenhando o seu papel. Ao passo que a empresa toda ela precisa estar envolvida na construção, então, dessa cultura de segurança. Então, comprometimento é fundamental nesse processo. Eu quero dizer para você também que, se você não tem o apoio ou a decisão da alta liderança em desenvolver essa cultura dentro da tua organização, eu te encorajo a começar esse processo falando a linguagem que eles entendem, né? E aí eu vou dizer o seguinte, seja ela financeira ou seja ela emocional, traduzindo, né? Se isso pega no bolso da empresa, se isso pega no bolso das pessoas, ou se de alguma maneira elas são afetadas emocionalmente, quando você mostra um caso, quando você compartilha algum incidente que houve, seja na tua família, ou seja, mesmo dentro da empresa, isso às vezes toca a pessoa emocionalmente, ela fica mexida e ela quer fazer algo, mas esse tipo de coisa às vezes passa rápido, porque a empresa não tem uma cultura, então naquele momento ele se vai rapidamente, ok? Mas hoje eu gostaria de falar de alguns aspectos práticos, né? Porque às vezes a gente fala cultura, olha como isso é bom, eu preciso ter, e quem sabe a tua empresa também diga assim, olha, estamos trabalhando nisso, mas fica só no, como a gente diz no dia a dia, fica só no blá blá blá. É importante que a gente conheça alguns aspectos práticos de como a gente começa, porque você deve, talvez, estar perguntando, Rogério, legal, mas eu estou querendo começar, mas por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? E eu queria dizer para você, não é fácil, mas é possível. Eu sei que nós temos alguns desafios aí pela frente, tem coisas importantes que a gente precisa entender, e eu creio que com um bate-papo desse,
a gente pode aprender junto, né? Eu sempre falo o seguinte, eu não sou dono da verdade, a Shell não é a melhor empresa do mundo que sabe todas as coisas, a verdade é que nós passamos por diversos desafios ao longo desses últimos anos, e a gente vem aprendendo junto com todas as pessoas, as empresas, a gente tem olhado para fora o que nós podemos fazer para melhorar. Mas você que, de repente, está chegando agora, você que se formou no PGF, você quer, de fato, colocar tudo isso em prática. Então, eu gostaria só de colocar aqui alguns aspectos práticos com vocês. Eu anotei isso aqui no ponto 3. Primeiro, tem uma meta clara. Né? Você fala, Rogério, mas qual que é o alvo quando eu falo em acidentes? Ou incidentes. Vocês vão perceber que eu uso muito mais a palavra incidente do que acidente. Eu queria dizer para você, meta zero. O que é isso? É zero incidentes, né? Zero problema, zero dano, zero lesão, zero fatalidade, porque quando a gente coloca essa meta é muito melhor. Tem empresas que colocam uma meta assim, olha, esse ano nós podemos ter 7 incidentes. Eu queria perguntar para vocês, quem que é o candidato a ter esse incidente? Ninguém é. Mas por que a gente coloca isso na meta? É claro que a gente precisa ser realista. Se a gente está num momento hoje de muitos incidentes, a gente pode sim dizer, olha, nesse primeiro ano nós vamos batalhar aqui para reduzir tantos por cento, eu entendo. Mas a questão da meta zero é uma questão de mentalidade. Ela diz o seguinte, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tudo para que não aconteça nada. E eu quero dizer para você que isso é possível. De novo, não é fácil, mas é possível a gente atingir essa marca de não ter nenhum incidente ao longo do nosso ano, e isso se renova, na verdade, todos os dias. O segundo aspecto é que você não vai fazer nada sozinho. Então, no aspecto prático, cria um comitê envolvendo pessoas das diversas áreas da empresa, seja do RH, do jurídico, da área de logística, da área de finanças, etc. É importante que você tenha aliados nesse processo, e a cultura ela vai ser construída a várias mãos ao mesmo tempo, ok? Outro aspecto, é importante a gente fazer uma avaliação geral de como está a empresa, né? Como que ela lida com a segurança. Será que o importante é apenas cumprir com a legislação? Talvez sim, porque é normal isso acontecer. A pessoa diz, o que diz aí as NRs, o que diz a ABNT, o que diz aí o Ministério do Trabalho, o que precisa fazer, as empresas dizem, para que a gente não tenha multa, para que a gente não tenha problema, ou de repente para que a gente tenha um valor até de seguro melhor, né, que eu pague menos. Eu não sei exatamente como que a tua empresa lida com isso. Por exemplo, vamos fazer aí uma CIPAT por ano e está tudo certo, né? Eu chamo isso de só tick the box, né? Só cumprir um checklist. E eu penso que isso não é suficiente para a gente implementar uma cultura. Como que ela lida com os incidentes? Será que os incidentes hoje, na tua empresa, eles estão apenas colocados num gráfico? Será que você está preocupado hoje em separar, olha, teve uma colisão frontal, lateral, ou foi assim, ou foi assado, olha, o quanto a gente gastou com os incidentes. Eu queria dizer para você que controlar tudo isso é importante, mas qual a razão que você faz tudo isso? Outro exemplo, como que você lida com as multas, né? Com as violações, excesso de velocidade, quem sabe na tua telemetria, ou quando você recebe de fato uma multa, porque isso é centralizado, isso chega até você, ou nem mesmo chega para você, isso fica esquecido lá na empresa que aluga os carros. Então eu não sei exatamente como que é esse fluxo dentro da tua empresa, mas é importante como a gente lida com isso. O que a gente ouve até por aí, fala, olha, é importante a gente cumprir a meta, isso eu já ouvi várias vezes sendo falado, o importante é que a gente cumpra com as coisas, a situação não está fácil, então a gente tem que trabalhar mais, e por isso a gente precisa acelerar na estrada, e coisas desse tipo a gente ouve até que acontece um acidente ou incidente. Então nós precisamos tirar uma foto de como está a nossa empresa, ok? Outro aspecto importante é estabelecer uma comunicação aberta com os colaboradores, né? Se a empresa apenas busca culpados, né, as pessoas dificilmente elas vão reportar um problema.
Então, quando ela enfrenta no dia a dia uma situação que está perigosa, por exemplo, que ela enfrentou na estrada ou que ela viu dentro da empresa, dentro da fábrica, se ela não tem a liberdade de falar, ela não vai falar. Porque se ela pensar assim, eu vou falar, mas isso vai gerar problema para mim, eu vou ficar, como o pessoal diz, vou ficar queimado na empresa. Então, esse tipo de comunicação, ela não é boa. A gente precisa incentivar com que as pessoas tragam para nós, porque é através das pessoas que nós vamos aprender muita coisa. O ser humano precisa de incentivo. Então, eu quero te dizer, premia sim os pequenos avanços. Por exemplo, quem trouxer mais informações ou reportes de atos inseguros, né, vai ganhar um reconhecimento. Esse reconhecimento pode ser um e-mail, pode ser uma palavra pública, pode ser um presente, de fato, material. O ser humano precisa disso, é importante, mas que não fique só nisso, que a gente não premie as pessoas só quando elas fazem esse tipo de coisa. Isso é no começo, quando a gente está mostrando a importância da cultura de segurança dentro da organização. No começo pode ter bastante quantidade, né, dessas informações, mas ao longo do tempo você vai perceber que a qualidade também ela vai melhorando, e a gente precisa sim dessas informações. Quarto aspecto que eu quero passar para você são os primeiros passos, né? Eu falei um pouquinho dos aspectos práticos, de que a gente tem que olhar, onde a gente tem que mapear tudo isso, mas quais são os primeiros passos? Estabelece uma política de segurança. Isso é importante, sim, não só para ficar lá na parede, ou só para o auditor da área da qualidade ver que nós temos aí uma missão, uma política. Isso é bom, mas, de novo, não é suficiente. Nós precisamos ter a política de segurança, de saúde, de meio ambiente, tudo isso, e a política para a utilização de veículos, né? Ela precisa ser um documento vivo, né, com objetivos, regras claras, né, em caso de acidente, o que a gente deve fazer, quem paga o quê, quem é responsável por o quê. Então, tudo isso é importante para a gente definir esse tipo de política que a gente vai usar em todo o tempo. E ele precisa ser um documento vivo. Isso quer dizer o quê? De novo, ele precisa ser atualizado, né? A tecnologia muda, as leis mudam, as regras da empresa mudam, então tudo isso precisa estar claramente demonstrado na política. As pessoas precisam receber, e aí tem um aspecto legal também, né? O Dr. Carlos Tudisco, da Gossati, é um especialista nisso, a importância de você documentar, das pessoas assinarem que receberam essa política. Elas também precisam ter ciência e serem treinadas, né? Não adianta só jogar um papel na mesa de uma pessoa e dizer, olha, assina aí que você recebeu, não. Ela precisa receber treinamento de acordo com a função dela. Então, se ele é um motorista, né, que é o nosso foco maior, então ele precisa ter treinamento na área de direção defensiva, preventiva, etc., para que ele seja apto a dirigir pela empresa, porque muitas vezes o que a gente vê por aí é que se contratam pessoas novas e, de fato, elas nunca tiveram experiência com isso. Muitas vezes o carro da empresa é o primeiro carro que ela vai ter na sua vida. Então, ela pode ter a sua carteira nacional de habilitação, mas ele não tem experiência. Então, o treinamento vai ajudar muito em todo esse processo de implementação de cultura, para que ele seja uma pessoa, de fato, habilitada para desenvolver as suas atividades no dia a dia. Ok? Então, esse é um aspecto muito importante. Outra questão, todo incidente ou violação precisa ser investigado, né? Não, de novo, não para buscar aí, culpados, mas para que todos possam aprender. Nós temos que tirar lições de cada incidente que a gente passa. De novo, isso não pode estar só representado num número de um gráfico para mostrar para a diretoria que nós tivemos X reais ou R$1.000 de prejuízo. Claro que isso, de novo, isso é importante, mas nós temos que trabalhar com que isso não aconteça de novo. Por isso que a meta zero é importante, mas como fazer isso? Nós precisamos sim ter uma investigação detalhada, isso precisa ter pessoas treinadas de como fazer essas investigações, como usar os dados em favor da investigação. De novo, não para procurar um culpado, mas para que a gente possa extrair ensinamentos, lições, e a gente possa
evitar futuros incidentes. Quinto e último aspecto que eu gostaria de estar dividindo com vocês. O que nós estamos buscando, pessoal? No final do dia, o que nós queremos é mudança de comportamento. O ser humano é muito bom em vários aspectos, Deus nos deu criatividade, inteligência, uma série de coisas, mas nós temos, muitas vezes, uma dificuldade no nosso comportamento. Isso tem a ver com a maneira como a gente foi criado, como a gente aprendeu. Às vezes nós temos que a gente carrega na nossa vida. Mas quando a gente vai para uma função específica, é necessário também habilidades específicas. Isso vai entrar em choque com o nosso comportamento. Precisamos ter regras claras, ferramentas que nos ajudem a mudar o comportamento. Por exemplo, na Shell, nós lançamos as 12 regras que salvam vidas. Por que nós fizemos isso? Porque muita gente morreu, muita gente se machucou. Então, ela criou exatamente essas 12 regras para que a gente cumpra, e porque elas foram feitas para nos proteger. Então, eu quero dizer para você, quando você lançar alguma regra, uma política, mostra para as pessoas que não são apenas regras, que o espírito com que aquilo foi feito é para que as pessoas elas sejam protegidas por essas regras. Ok? Então, 4 regras das 12, elas são específicas para a área de direção. Por exemplo, nós temos a utilização do cinto de segurança, né, na frente e atrás. Você pode perceber que muita gente não usa o cinto de segurança atrás, e isso ainda é um grande perigo. Precisamos começar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, ensinar os nossos filhos, as crianças, desde cedo, para que eles aprendam de maneira correta. O segundo aspecto, né, a segunda regra aqui, não beber ou usar drogas, né, e drogas aqui não são só drogas ilícitas, pode ser remédios também, que te deixam numa condição difícil de direção. Então é importante a gente saber que tudo aquilo, a nossa habilidade da direção, nós temos que ter cuidado. E no caso aqui, claramente, de bebida e drogas ilícitas são completamente proibidas, não só pela Shell, mas pelo nosso código também de trânsito. A terceira regra, não exceder na velocidade, né, ou o uso do celular. E aqui pega bastante, né? O uso do celular é uma coisa que parece que cresce a cada dia. Se não for o celular, são os dispositivos, né, que acompanham, seja o Bluetooth, seja outras coisas, que tiram a nossa atenção. Um aspecto importante, até para aqueles que foram na NAFA, né, foi que a NAFA tomou uma decisão esse ano de recomendar e proibir, né, para todos os seus membros, dizendo, olha, a nossa posição como associação é de que nós não vamos utilizar celular, nenhum dispositivo que tira a nossa atenção. A tecnologia está crescendo a cada dia. Hoje, as empresas montadoras de carros, eles estão fazendo de tudo para que a gente goste realmente dessa tecnologia, esteja plugado o tempo todo, mas isso também traz os seus riscos, e a gente precisa dizer claramente o que é regra para nós e que a gente, então, não deve fazer. A quarta regra é ter um plano de jornada aprovado. Esse plano tem que dizer claramente qual o ponto A, qual o ponto B, como eu vou chegar lá, quantas horas eu vou levar, qual o caminho que eu vou fazer. Vou dar um exemplo. Na Shell, por exemplo, é proibido dirigir, né, veículo leve entre cidades, à noite. Então, ficou escuro, não pode dirigir, tem que parar, dorme no hotel, no dia seguinte segue a viagem. Então, essas regras foram feitas para cuidar da gente. Bom, aqui entrou uma pergunta, pessoal, e aí eu vou ver se a gente já pode responder agora, ou se nós vamos aguardar um pouquinho. A pergunta é do César, diz assim, gostaria de saber como o gestor pode atuar com a nova geração que acaba se achando acima do bem e do mal, que faz tudo sempre achando que nunca nada vai acontecer. Olha, César, parabéns pela pergunta, espetacular, porque o maior problema que a gente lida, e eu estou dizendo em todo esse tempo que eu também tenho visto essas gerações novas, e mesmo as antigas, eu diria que é um problema velho da humanidade, é a complacência. O que é isso? É aquela autoconfiança. Eu costumo dizer que é uma vozinha maldita, que lá dentro diz assim, olha, com você não vai acontecer nada.
Isso é muito complicado porque nós temos que lutar contra isso. Como? É só através da cultura. Eu lembro muito bem, quando nós iniciamos esse mesmo trabalho também na Shell, alguns diziam assim, Rogério, no começo eu achava que você era maluco, neurótico, hoje a gente dá risada, porque somos amigos. Mas a pessoa vem, principalmente para uma empresa nova, com um gestor novo, que vai ter esse desafio. A pessoa fala, eu sou jovem, eu tenho a minha vida pela frente, olha, eu uso carro, eu uso telefone, eu corro, na verdade eu gosto de velocidade. Ele faz tudo ao contrário, com aquela mentalidade, não vai acontecer nada. Então eu diria para vocês, é um desafio, nós precisamos ter esse tipo de conversa bastante aberto, pessoal. E a gente só tem isso quando a gente dá essa liberdade de comunicação, dizendo o seguinte, olha, o que você compartilhar comigo, eu não vou usar isso para poder te condenar ou para poder te punir, porque senão as pessoas ficam com medo e elas não fazem nada e elas continuam dirigindo ou trabalhando de maneira completamente insegura. Então, eu diria para você, César, investe tempo na comunicação aberta, o mais informal possível, às vezes formal, mas informal também. Depois até gostaria de ouvir mais de vocês, quem teve essa experiência de encarar essa geração, especialmente aquela chamada dos millennials, né, que os americanos chamam, essa última geração mais nova, garotada, ela não está muito preocupada com algumas coisas que a gente já está um pouco mais de olho. Então, assim, é claro que não depende só de idade isso, mas especialmente os mais novos pensam dessa maneira. O jovem, em geral, pensa assim, eu também já pensei, e já tive incidente, eu já sofri com isso, por isso que hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, e o máximo que eu puder contribuir com a cultura, com certeza eu gostaria de ouvir de vocês também, depois dessa apresentação, o que mais a gente pode trocar de ideias, de eventos, o que é importante para vocês, para que a gente possa construir, então, essa cultura de segurança. Hoje a gente tem pouco tempo, né? A gente está condensando aqui vários aspectos, mas eu gostaria de terminar, né, dizendo que a gente, de novo, tem a tecnologia ao nosso favor, né? Por exemplo, a telemetria. Nós precisamos usar os dados para entender comportamento. Isso tem a ver com gestão de indicadores, né? Então vamos usar a tecnologia para o nosso favor. No começo não é fácil. O pessoal chama aquilo um pouco de Big Brother, né? Eles não gostam de ser assistidos, eles não querem ser monitorados, mas depois que eles entendem que aquilo é para o bem deles e da empresa, a implementação é muito mais fácil. Certamente a GoSat tem bastante experiência com isso. Outro aspecto são os veículos mais seguros, né? Eu diria, pelo menos, que as empresas buscassem alternativas de ter o melhor carro, mais seguro, claro, dentro de um balanço de custo, benefício, etc. Mas eu digo para vocês, eu já presenciei alguns incidentes dentro da Shell, que essas pessoas foram salvas porque os veículos tinham airbag, quando isso não era obrigação no Brasil. A Shell fabricava, né, pedia carros especiais, dentre eles o airbag. Isso eu vi, eu presenciei, salvaram pelo menos 2 pessoas em 2 incidentes que poderiam ter sido fatais. Então a Shell no mundo todo hoje utiliza carros de 4 estrelas no padrão Latina NCAP. Então isso também é bastante importante. Segurança não somente como motorista, mas como passageiro. Lembra sempre disso, né? Você que está aí no escritório, você em vários momentos também é passageiro. É importante você preocupar também com a sua própria segurança quando você usa um táxi, né? Na rua, atravessando, enfim. Nós precisamos estar atentos o tempo todo, sendo proativos, fazendo o quê? Intervenções, né? Eu gosto de mostrar esse exemplo aqui, que a Shell desenvolveu. É um cartãozinho simples que tem aqui várias línguas, então qualquer lugar do mundo que a pessoa está, várias línguas aqui, você pode mostrar para o motorista dizendo, olha, por favor, não corre, eu estou no horário, não utiliza o celular enquanto estiver dirigindo, isso é para a nossa própria segurança. Então, coisas assim, mas que começam a mudar o nosso padrão de comportamento, ok? Mostrar sempre cuidado, né, com as pessoas, números, gráficos, porque o gestor tem essa tendência, isso é natural, ele quer mostrar através dos números, do valor que ele está gastando, do valor que ele está economizando,
continua assim, monitorando todas essas coisas, mas procura passar, de fato, a tua preocupação com as pessoas. Eu tenho certeza que isso vai fazer de você um profissional diferenciado. Eu não tenho dúvidas. Você é a razão pela qual nós estamos aqui hoje, compartilhando, aprendendo junto com vocês. A gente tem vários cases aí de sucesso, né? Certamente eu vou falhar em enumerar, né, as pessoas, em falar o nome, mas eu lembro aqui claramente do Makoto, por exemplo, da Ambev, né? Tantos carros lá que eles têm gerenciado, tantas coisas boas que eles têm feito, e é importante que vocês compartilhem isso, né? Que um ajude o outro, que um conte uma experiência, e não só experiência boa, não, experiência ruim também, porque são nesses momentos que a gente pode aprender bastante. Cultura de segurança deve ser demonstrada o quê? Diariamente, nas pequenas ações. Guarda isso, lembra disso, nas pequenas coisas. Tome você a iniciativa, assim, de fazer a diferença. Isso exige tempo, exige disciplina, exige persistência, mas acima de tudo, né, o valor à vida. Como eu sempre falo, né, costumo abrir as apresentações dizendo sempre assim, segurança é um bom negócio para todos. Segurança é um bom negócio. Então, quando a gente, primeiro a gente compra isso, quando a gente acredita, isso fica muito mais fácil a gente poder passar para as pessoas, né? Não só com emoção, mas com uma paixão verdadeira, mostrando que nós estamos olhando sim para o negócio, nós estamos olhando para a empresa, mas acima de tudo nós estamos olhando para aquilo que faz a empresa, são as pessoas. Esse é o maior bem que a gente tem na nossa empresa, são as pessoas, e que nós dependemos delas, que nós aprendemos com elas, e que certamente você, melhor qualificado, você vai poder ajudar muita gente nesse processo. Pessoal, basicamente é isso que eu preparei para hoje, de uma maneira assim, de novo, bastante condensada, mas de coração aí para que a gente possa continuar nesse processo. A gente vai ter aula também no futuro aí do PGF, vamos falar mais sobre cultura de segurança, com mais tempo, e eu gostaria especialmente de ouvir aí o retorno, o feedback de vocês, com dicas, com recomendações, com sugestões. O comentário de vocês é bastante bem-vindo. Obrigado pela pergunta que a gente recebeu. E se a gente tiver tempo ainda, Amanda, a gente pode responder outra pergunta se tiver. Se não, eu deixo para você me passar aí a última palavra de como que a gente pode estar encerrando aí o nosso bate-papo dessa tarde. Legal, então. A gente, então, pôde responder pelo menos essa pergunta, mas eu sei que tem mais. O que a gente não tem hoje muito mais é o tempo para continuar, porque eu sei que vocês também estão dedicando esses minutos preciosos, mas se vocês tiverem perguntas, podem enviar para a GoSat, para o Instituto Pará, certamente o pessoal vai encaminhar para mim, e a gente continua. Acho que tem mais um comentário aqui. Rogério, prezado Rogério, vocês dispõem do modelo de gestão de frota em que pode ser disponibilizado para uso de outras empresas? Legal. A gente está em processo agora, exatamente nesse mês, de revisão da política. Você que está interessado, por favor, desculpa, eu não vi teu nome aqui, mas você pode enviar então um e-mail que a Amanda deve disponibilizar, ou o próprio canal que você já tem com a GoSat, com o Instituto Pará, colocando claramente o que você está buscando, e eu penso que não deve ter problema, não. O Genivaldo, obrigado. Então, Genivaldo, a gente pode, sim, fazer aí as diretrizes principais para que você possa construir a tua política baseado aí no que a Shell vem usando ao longo desses anos. Ok? Obrigado, então, aí pelo pedido também. A gente quer, de alguma maneira, poder ajudar. O César está dizendo assim, pessoal, eu acho muito legal esse movimento realizado por parte das empresas, que é a cultura de segurança. Parabéns pelo trabalho, Rogério. Na verdade, pessoal, eu sou parte disso, né? Junto com você. Sem vocês, a gente não tem muito o que fazer. Então, essa troca de ideias, de comentários, sugestões, reclamações, enfim, seja o que for, isso vai ajudar, porque eu tenho sempre isso em mente. Tudo que a gente faz vale a pena, porque a pior coisa que existe no mundo, pessoal, é a gente ter que lidar com um incidente. Pessoas que se machucam, uma pessoa, um pai de família, que foi para sua casa,
na volta ele se machucou ou ele nem pôde voltar para sua casa. Isso parece ser até um pouco apelativo emocionalmente, mas isso é uma realidade. E a verdade é que nós não estamos melhorando como país, como a gente gostaria. Mas, de novo, eu queria dizer para você, se você fizer alguma coisa que você aprendeu hoje, se você colocar em prática, eu tenho certeza que a gente está colocando aí mais um tijolinho nessa construção, e vocês têm todo o nosso apoio, meu apoio, o pessoal da Shell, no que for possível para que a gente continue avançando, e eu tenho certeza que a gente vai ver os frutos. Obrigado, César, pelo comentário. Na verdade, eu quero dizer que nós estamos juntos nesse processo aí, vale a pena a gente investir tempo, recurso, tudo que a gente puder, para que a gente melhore o ambiente de trabalho, seja na empresa, seja também na nossa casa, porque cultura vale para todos os lugares que a gente for, tá? Obrigado, Amanda. Se tiver mais uma pergunta, ou se você já tiver mais uma recomendação, por favor, manda aqui nos comentários e a gente segue. O pessoal está bastante divertido, porque essa é a primeira vez que eu estou fazendo dessa maneira, né? Gostaria de estar vendo todos vocês aí, era muito melhor estar no auditório com todo mundo, sentindo aí, né, o calor humano, mas a gente tem que usar também aí da tecnologia, que é bastante legal, e a gente pode tirar proveito disso também, né? Vamos lá, então. Amanda, se tiver mais algum comentário, pergunta, eu estou à disposição aqui. Legal, então eu penso que o pessoal já está se preparando aí para o final de semana, né? Eu quero desejar a todos aí um final de semana excelente, com bastante segurança. Aproveitem para descansar, aproveitem para ficar com a família, para valorizar aquilo que é realmente importante. Lembrando que é Dia das Mães, né? Lembrei agora aí, domingo, celebra. Se você tem tua mãe, aquela pessoa que cuidou de você, ou se você pode honrar uma mãe, uma senhora que tem dedicado, porque elas sabem o que é segurança. Desde que a gente nasceu, elas já sabem os cuidados que a gente precisa ter, e certamente nós demos muito trabalho, né? Então, aproveita para celebrar esse dia também, com as mães, desejando a elas um feliz dia, com bastante amor, com bastante segurança. E a gente vai se despedindo aqui, pessoal. Quero, de fato, de novo, de coração, agradecer a cada um de vocês pelo tempo que vocês dedicaram nesse tempo, nesse bate-papo, e dizer que a gente está à disposição. Assim que for possível, novamente, a gente continua esse bate-papo, mas eu gostaria aí, sim, de ouvir de vocês o que vocês estão fazendo, para que a gente aprimore aí o processo, né, na construção de uma cultura de segurança. Obrigado a todos, um grande abraço, e a gente se vê em breve. Pessoal, muito obrigado.